Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para nós abordarmos aquele assunto que nós havíamos falado naquele primeiro encontro, né, de ditas criaturas que estão vindo de outros planetas para a Terra para conquistar, para falar uma série de coisas sem sem um dado científico, né, pormenorizado, né? A única vida que já foi vista de uma forma até documentada são os SLIMs, né? Aquele Surface Lithotropic Microbial System, ou seja, é um sistema microbiano abaixo da litosfera, da superfície da Terra, né? Então, isso aí não é condição de uma vida inteligente, né? Isso também eu estou batendo nessa tecla por quê, pessoal? Porque é, é uma, é, é uma lacuna, né? Em relação ao que a gente aprende na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e que as pessoas vêm pregando aí, né? Ostensivamente sobre isso, né? Querem fazer contato, querem fazer isso, querem fazer aquilo, e nada acontece. Como eu tinha falado no último bate-papo da gente sobre o Fermi, né? E nós temos aí estilhões de estrelas, né, no total, né? E ele disse que seria uma coisa até natural se esbarrar aí, se existisse algumas criaturas espaciais. Ou seja, nós já mandamos musiquinha para o espaço, letra de música, né, como já falei, contatos, enfim, até contato feito Morse, né, para ver se eles entendem, para ver se há alguma vida, né, efetivamente aí no cosmos, né, que se diga extraterrestre, né. Mas até o momento não. Então eu fico numa preocupação bem genuína, né, em relação a nós, né, que somos cristãos, em debater um pouco esse assunto, né. Até a própria teoria do Big Bang, né? Ou seja, eles se contradizem eles mesmos, né? Ou seja, era um espaço, um vácuo, né? E houve uma explosão e começou a surgir, então, os materiais para a constituição dos planetas, as estrelas, inclusive da vida, né? Obviamente, porque estaria no decorrer, né, dessa criação, né, advinda do Big Bang. Bem, olha só, vamos pegar até como exemplo o próprio Lavoisier, né? Energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma, né? Então, para você transformar, por exemplo, uma energia potencial e cinética, você tem uma caixa d'água lá cheia de água, né? Você tem uma certa energia potencial. Energia potencial se calcula com a massa, né, daquele, daquele corpo, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? 9,8 newtons, mas a gente bota 10 metros por segundo para ficar quadrado para ficar mais fácil calcular. E a altura, em metros. Quando você abre essa água desce com aquela força, né? Já vem com movimento. A gente se transforma em energia cinética, da energia do movimento. Então, quando a gente é, ingere alimentos, né, a gente pega aquela energia que está contida nos alimentos, né? É quebrado no organismo, aquela energia nós usamos para quê? Para ver e realizar trabalho. Seja qual trabalho, seja trabalho braçal, trabalho mental, né? É um trabalho, né? E então, sempre assim, uma energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Então, você falou isso. Então, eu vou perguntar a vocês: da onde veio a energia primordial para que as outras energias fossem criadas, né, e espalhadas pelo cosmos? Obviamente, teve energia primordial. Então, as pessoas, é isso que nós devemos abordar com as pessoas, né, para trazê-las para Deus. Essa é a primeira energia primordial foi Deus, não existia absolutamente nada. Foi um criador de todas as coisas, né? Você tem que apresentar evidências assim também, para que as pessoas comecem a pensar a respeito. Talvez até no primeiro momento, né, pela dificuldade até de conhecimento, ou aquela teimosia em acreditar que Deus, né, o nosso Criador, que fez todas as coisas, né, a pessoa vai ter uma certa resistência. Mas, com o passar do tempo, você apresentando outras evidências,
que são, às vezes, indiscutíveis, né? As pessoas vão chegar ao entendimento, né? O próprio Von Braun, chamaram o Von Braun que ele era muito inteligente, mandou um foguete para fora da Terra, ele falou, é tudo tão perfeito, tão matematicamente construído, que é fácil você mandar e voltar, né? Então o próprio Einstein também falou, né? Deus não joga dados. As coisas não são por acaso, né? O dado é você jogar uma coisa ao acaso, a sorte. Não, Deus não joga dado. Ele faz o que ele acha que tem que ser feito, naquele momento que tem que ser feito, né? Então essas frases memoráveis, né? Que já vêm no decorrer de anos atrás, talvez até 60, 70 anos atrás, é importante nós estarmos em mente isso para falar para as pessoas, né, que cientistas, pessoas altamente capazes, né, alegaram isso. Não foi qualquer pessoa, não foi uma pessoa de igreja, não foi uma pessoa que está fazendo um culto, não é uma pessoa que está pregando na casa das pessoas, não é isso. Foram os próprios cientistas e os grandes cientistas, né? Os dois marcos, grandes marcos da ciência foram esses dois, o Von Braun e o Einstein, né? Eles alegaram isso. Isso é importante nós termos em mente para que nós possamos falar da existência de Deus, da inteligência dele, da vontade dele, o que ele é capaz de fazer, não é verdade? Então, esse assunto nós temos que ter sempre bem em nossa mente. Realmente eu acredito que tenha um elemento que foi criado por ele, obviamente por Deus, e que tenha depois feito todos os outros elementos, né? Que foi um elemento também primordial, que tem sido hidrogênio. Tanto é que o hidrogênio é colocado na tabela periódica, né? Separado das outras famílias, né? Ele não tem essa característica. É o elemento que está no Sol, que quando se funde, cria por fusão, né? Cria o hélio, né? Que é um gás nobre, e um monte de energia, um quantum de energia exorbitante, né? E essa onda eletromagnética, esse calor, né? Chega até nós. E para você ter uma ideia, nós estamos do Sol a diferença de 1 UA, é uma unidade astronômica, que arredondando a 150 milhões de quilômetros. E mesmo assim, esse calor, essa energia chega até nós. Você imagina a energia, esse quanto, né, que eu falei de energia que é gerado lá para viajar no espaço e chegar até nós aqui na Terra e em outros planetas também no sistema solar, com essa força ainda. Então, na realidade, ele usou sim um elemento para poder fazer os outros, né? Construir os outros. Isso tem literatura a esse respeito, né? Abordando esse assunto, né? Que é de extrema importância para que nós possamos falar a respeito do Criador, do céu e da terra, de todas as outras coisas, para que a gente possa estar fazendo uma pregação, né? Estar fazendo um conceito importante a respeito da religião, que não é uma coisa, não é um fanatismo, não é uma coisa que veio assim na nossa cabeça, que alguém criou, que alguém um dia escreveu e teceu algum comentário, e disso aí foi desenvolvendo e as pessoas ficaram aí nesse limbo, né, acreditando que isso aí seja todas as coisas reais, né? Então é importante a gente ter essa noção para que a gente possa desmistificar também o que muitos falam, né? Ah, não existe Deus, que tudo é por acaso. A gente sabe que não é por acaso, né? Nós vemos os trabalhos de Deus e as coisas não são por acaso, não é verdade? Um outro aspecto importante que você pode falar com as pessoas a respeito de Deus é o seguinte: ah, mas o homem criou todas as coisas. Ah, mas quem criou? Ah, o homem fez energia nuclear. O homem, né, sozinho. Sim, ele construiu equipamentos e materiais, né, de apoio para pegar e fazer uma fissão no átomo. O átomo já existia. A base de todas as coisas já existiam. Então, isso aí foi dado de presente para a gente. Isso aí não foi uma coisa aleatória, o homem não criou o átomo, não criou nada disso. Simplesmente a gente usa essa energia que está lá para que nós possamos fazer o nosso desenvolvimento natural. A mesma coisa energia elétrica. O elétron já existe no átomo, ou seja, no núcleo prótons e nêutrons. E na eletrosfera, viajando lá com a velocidade da luz, tem os elétrons.
né? Carga negativa e tal, essas coisas todas. E eles são responsáveis pelas ligações químicas, né? Quem foi o homem que descobriu a eletricidade? Não. A eletricidade já estava pronta lá, os elementos em si. Tanto é quando eu falei do carro de Deus de Ezequiel, lá, são mais de 20 mil carros, ele fala de uma estrutura, uma liga metálica de elétron, né? Não é elétron, é elétron, né? Que é de ouro e prata, que é altamente energético, né? Então, essa fala sobre energia, sobre elétrons, sobre energia elétrica, sobre coisas afins dentro do assunto energia, já era cogitado lá por Ezequiel, né? A mesma coisa, essas discussões que tem aí sobre a Terra redonda, a Terra é quadrada, é plana, tal. Já também já na Bíblia já fala que há um que mora acima do círculo da Terra. Ele descreve perfeitamente qual é a figura geométrica da Terra. É um círculo. Obviamente não é um círculo perfeito. A gente vive numa esfera ovoide ou bilátera, só geóide, como queira. Ela não é perfeitinha, né? Segundo os cientistas da astronomia que estudam esses eventos. Mas essas definições já estavam na Bíblia há muitos e muitos anos, né? Antes até de Jesus aparecer na Terra, já tinha sido escrito isso. Então, é legal levar essas informações para as pessoas, para que elas criem esse credo, né? Essa tendência a acreditar que existe, sim, um Criador que fez todas as coisas e que nos deu a capacidade de desenvolvê-las a fim que a nossa vida fosse mais tranquila, né? Mais agradável, né? Com energia elétrica você tem a luz, né? Você tem um banho quente, não é isso? E outras coisas, você tem os materiais, os eletroeletrônicos, né? Para você utilizá-los, né? Através da energia elétrica, através do átomo. E onde apareceu esse átomo? Lá na explosão do Big Bang, que não foi aleatório, foi alguém concatenou isso. E tem outras evidências que nós podemos falar a esse respeito. Mas, obviamente, a gente tem que pegar a Bíblia também e mostrar, né? Isaías, como eu falei, né? Tem esse essa informação a respeito dos carros, com uma proteção também. Em vez de a gente falar, vai ser destruído, vai ser morto. Não, se você for na de Deus, você vai ser protegido. O próprio Salmo 91 fala, né? Que ele debaixo das asas do Senhor, né, receberia proteção, né? Quem morar num lugar secreto do Altíssimo procurará para si pouso sob a própria sombra do Todo-Poderoso, né? Vou dizer a Deus, tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, é que eu vou confiar. Pois ele mesmo te livrará da armadilha do passarinheiro, da pestilência que causa adversidades. Com as suas alas impedirá a aproximação a ti. E tu te refugiarás debaixo das suas asas. Sua veracidade será um escudo grande e um baluarte. Então a gente não vai ter medo de noite, nem destruição que anda nas trevas, nem mas, né, da flecha voadora. A gente pode ter vários significados em relação à linha do tempo. Então já demonstra ali que aquele que é justo, que aquele que está com Deus, com o Senhor, ele vai ter proteção, né? E é isso que nós devemos falar para as pessoas. Não trazê-las através do medo, do temor, né? Que isso aí com certeza mais tarde terá um feedback muito negativo, né? Claro, nós temos que amar a Deus em espírito e verdade. Então nós temos que falar para as pessoas a verdade que está na Escritura, mas termos também em mente todas essas informações que eu acredito sejam importantes e necessárias para que as pessoas possam fazer uma analogia do que é falado para elas, né? E é como a parábola das sementes, né? Você vai jogar uma semente, só que essa semente aí, ó, ela tá como é que se diz? Ela está cheia mais de proteína que as outras, porque você já está dando outros atributos a essa semente. Não só embasamento bíblico, que muitas pessoas ainda não o têm, e também, às vezes, tem uma resistência em acreditar no que está ali, que foi escrito por homens e tal, e coisa, mas foram inspirados. Mas até que chegar a esse grau de conhecimento e de
de crença, né? Nós temos que trabalhar como formiguinha, né? Devagarzinho, mostrando as coisas às pessoas, para que elas possam fazer suas analogias. E nós, como cristãos já um pouco mais experientes, né? Não melhores do que ninguém, apenas mais experientes na palavra, termos a paciência, né? Das perguntas que virão, das dúvidas que virão, às vezes até dos desacatos que virão. Pode acontecer. Então, com isso, você já esteja preparado para isso, para que você possa ter uma resiliência, né? Você possa absorver aquele impacto e não devolver, como, como na lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação de mesma força, intensidade e sentidos contrários. Não pode ser assim. Não vamos aplicar a lei de Newton aí nesse caso, né? Nós vamos ter resiliência, vamos escutar, tomar aquela pancadinha e vamos ter a paciência de explicar todos esses adventos que mostram claramente que houve um Criador, né? A Terra viaja a 107 mil quilômetros por hora no espaço. Quando a gente chega mais perto do Sol, por causa da atração, a gente está no periélio, anda mais rápido. Quando está mais longe, está no afélio. Mas tanto o Sol quanto os outros planetas viajam juntos, né? Estão viajando juntos e você vê que não tem nenhum problema. Você não se aproxima demais do Sol, nem você se distancia demais do Sol. Senão já viraríamos um picolé se nós afastássemos demais do Sol. E também se nós aproximássemos demasiadamente do Sol, seria igual a Mercúrio, temperaturas insuportáveis, né? Então nós fomos colocados numa posição estratégica para que nós, né, tivéssemos essa energia do Sol, né, as suas ondas eletromagnéticas, o seu calor, tanto infravermelho quanto ultravioleta, de uma forma equilibrada, né? E, e também temos uma outra proteção que se chama é, protege a gente de eletromagnetismo, né? A magnetosfera, né? O magnetismo elétrico, magnetosfera. Essa magnetosfera, o que acontece? Quando o Sol tem aquelas explosões, a gente escuta aí na TV, no rádio, emissões. Tem várias emissões. Tem emissões, partículas que andam bem lentamente, né? 500, 800 km por hora. Agora, tem partículas eletromagnéticas e radioativas, pode ter radiação gama, por exemplo, que andam aí a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, essa magnetosfera faz essa filtragem dessas ondas para que nós não a recebamos de uma forma muito intensa, né, de uma forma periculosa, nefasta, né, que pode fazer transformações é, horrendas nas pessoas, né? Tanto na pessoa que recebe, quanto também nos genes dele que foram modificados por essa energia. E quando você ter lá um filho, você vai passar todos esses erros genéticos para ele, e ele pode vir com um problema muito grave, né? Então, Papai do Céu fez todas as coisas perfeitamente. Você vê que todas as coisas têm uma explicação, né? Às vezes, às vezes um pouco mais contundente, né? Umas vezes mais palatável, mas você tem todas as explicações a esse respeito. Então, é o que eu falo para os irmãos, nós temos que ter aquela capacidade, aquela oratória também, né? Para que nós possamos falar com desembaraço em relação não só à Bíblia, como também em relação à ciência. Também não fico vergonha de pegar, peraí, deixa eu ver a Bíblia aqui que fala um texto, peraí que eu vou ver na internet o texto que fala. Isso não é vergonha, gente. Todas as profissões, até profissões que são importantíssimas, a pessoa usa base para poder pegar as informações. Vou dar um exemplo para você. O advogado tem um vademecum, que é um livro dessa bitola aqui, né? Que ele lê algumas coisas, algumas leis, alguns artigos, ele vai lá no Vadmec e pesquisa para poder falar, né? Ninguém é obrigado a saber todos aqueles pormenores, pontos e vírgulas. O médico, né, ele quer saber um Código Internacional de Doenças. Ele vai lá no livrão também tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? O químico, né? Poxa, eu estudei tabela periódica, tá? Mas eu não sou um cara que estuda tabela periódica pormenorizadamente. Eu sei as coisas que tem que saber. Então, o que eu vou lá? Eu vou lá,
e procuro ver aquele elemento, quais são as características dele, que eu deixo ele ser, blá blá blá. Né? Então, a mesma coisa é a Bíblia. Né? Ah, peraí, eu tenho um texto interessante que eu tenho para falar para você sobre, sobre o Senhor, sobre a sua graça, sobre o que ele fez no passado, mostrando o seu poder. Peraí, que eu vou mostrar aqui. Ah, eu vou mostrar aqui quando Israel saiu do Egito. Né? O que, que aconteceu lá? Aí vai lá. E Satanás ele usa, ele é esperto, né? Ele usa uma série de coisas para poder desviar as pessoas, né? Inclusive, quando foi aberto o Mar Vermelho, há cientistas, né, que não acreditam em Deus, que são, para mim, isso não é cientista. Aquele cara que é cientista, ele acredita em Deus. Isso aí é líquido e certo. Que diz que o Mar Vermelho, em certas épocas do ano, ele abre, diminui o volume e dá para passar. Não sei exatamente qual é a profundidade, né? Porque foram pelo menos 2 milhões de pessoas, se não me falha a memória, a passar. Não recordo exatamente, mas eu acredito. Eu já li algum material que era mais ou menos isso. Foi uma nação inteira naquela época, né? Tá, mas olha só, como é que ele ia saber? Como Moisés iria saber o dia e a hora exata, né, para para acontecer todos aqueles eventos, né? Ou seja, dos sapos, rio de sangue, moscas, machucados no rosto, né? E depois o anjo, né, que desceu e matou os primogênitos. Como é que ele sabia exatamente a época que todos esses eventos aconteceriam para que o faraó, naquele momento, ficou com um certo receio do Deus de Israel, né? O nome dele é Javé, não é isso? Ou Yavé, né? Tem o nomezinho dele lá. Aparece 7.000 vezes nas escrituras. Né? Eu não estou pregando nenhuma religião, eu estou pregando aqui falando sobre Deus, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, ok? Então, ele não tinha como saber, mas quando ele chegou naquele momento lá, o mar estava nas condições propícias de ser atravessado. E ocorreu. Inclusive, tem uma pesquisa recentemente, depois eu até posso pegar essa pesquisa e trazer para vocês aí, muito interessante, que descobriram aquelas bigas, aquele carro, né, que o cara fica em cima, que tem aquelas duas rodas só, os cavalos puxam, né? Se chamam bigas, né? Bigas egípcias no fundo oceânico, né? Que era daquela dinastia faraônica do tempo de Moisés. Está lá. Inclusive, isso aí serviu como base para mostrar a evidência, né, e a correta explicação da Bíblia para esse evento, ok? Então é bom a gente estar falando sobre isso, é bom a gente estar se aprumando cada vez mais nesses quesitos, né, de Deus, porque você pode usar isso aí, evidência, contra evidência não há provas, né? Se você apresenta uma evidência física certa, correta, tem como uma pessoa falar que não é aquilo. Só se realmente aí nós vamos entrar numa outra seara. Essa pessoa realmente não quer, ela se nega a acreditar, ela não quer ser o criador, não quer fazer parte de um grupo cristão. Aí já é um outro departamento, infelizmente, é que nós devemos fazer. Nós devemos orar para essa pessoa, para Deus, para que Ele, na sua infinita misericórdia e sabedoria, possa lidar com essas pessoas, né? Com a sua justiça, mas Ele também é misericordioso, não é isso? Então, gente, esse bate-papo aí nós estamos falando já, falando 24 minutos, né? Espero ter trazido algumas informações relevantes aí, ou então pelo menos um reforço, né? Uma sedimentação do que a gente já acredita, né? Para que a gente possa ganhar mais o Espírito de Deus, para que a gente possa perceber essa veracidade que é Ele, esse poder, essa onipotência, onipresença e onisciência, como eu falo lá no chamadinho do vídeo, né? Então, gente, eu queria agradecer muitíssimo a quem ver, no caso, só posso agradecer quem vê, né? É óbvio. E espero fazer que vocês façam algum comentário, tá? Que seja
nem que seja alinhado mais alguma observação, isso será muito bem-vindo, porque isso aí trata-se de um crescimento espiritual. Isso é muito importante, né? E a gente está sempre estudando, né? Aí, o que a gente, às vezes a gente sabe até um determinado momento. Aí mais uma pessoa ou outra que já teve um acesso a uma outra informação já pode trazer, e aí a gente dá essa reticência já vai ser jogada um pouquinho mais para frente no caderno, né? E nós vamos incluir mais informações a esse respeito que a família cristã com certeza vai agradecer. Então, fiquem com Deus, na paz do Senhor, muita saúde, muita paz e coragem para vencer, tá bom? Um grande abraço.